Como sair do básico no violão é uma fase muito difícil, muita gente desiste, agarra nessa fase, nessa transição, e não precisa desistir. Você só precisa entender que realmente é uma fase e você precisa mudar o seu estudo, a forma que você vai estudar, a maneira que você vai estudar, tudo muda nessa transição. Então eu vou dar umas dicas aqui, técnicas de estudo para você realmente mudar dessa fase aí do básico para entrar na fase intermediário e lá na frente também no avançado. Então se liga aí nessas dicas porque realmente a aula hoje está muito legal e está show de bola. Olá músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal. Não esqueça de dar uma força aqui pra gente, dando um like lá embaixo. Compartilhe também essa aula com a galera toda aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Quando a gente começa a estudar um instrumento, violão, guitarra, qualquer instrumento, a gente realmente entra numa fase, a primeira fase do estudo, que é limpar o som, conhecer o instrumento, aprender os primeiros acordes, o primeiro dedilhado, o primeiro ritmo. Tudo isso a gente vai se adaptando nesta primeira fase. Mas quando chega uma fase que você percebe que não consegue andar, não consegue evoluir, chegou naquela fase ali que você não consegue realmente melhorar no seu instrumento, essa fase aí é a fase de você começar a estudar um pouquinho mais, não tem jeito. Isso acontece com todo mundo. Então você precisa entender, se você quer melhorar no seu instrumento, você precisa estudar para você sair do básico para o intermediário, para depois do intermediário você sair para o avançado. Então, você precisa entender que existem alguns estudos, principalmente de campo harmônico, estudar harmonia, nessa fase, dessa transição, começar a entender a harmonia, se você quer realmente melhorar o seu instrumento, quer fazer arranjos novos no seu instrumento, tudo isso você precisa estudar harmonia. Depois, você quer criar solos, então você tem que entrar numa fase de estudar improvisação. Mas para estudar improvisação, você tem que conhecer um pouquinho de harmonia. Eu quero estudar arranjo, fazer arranjo nas músicas, então você precisa também conhecer de harmonia. Então, a harmonia é a base de tudo aí. Então, em cima disso tudo que eu falei, eu vou passar várias dicas aqui na prática para te ajudar aí a sair dessa fase aí do básico, entrar no intermediário e começar a melhorar o seu instrumento. Você precisa parar de decorar. É o primeiro passo. A gente precisa estudar mais e decorar menos, tá? Essa fase aí a gente precisa estudar bastante. E o campo harmônico, ele faz parte desse estudo, não tem jeito. Se você entende o campo harmônico, você começa a melhorar a música. E com isso você realmente cresce como músico também. Então preste bem atenção nessa dica aqui de mudança de acordes. Dentro do campo harmônico, existem acordes maiores e menores. E as músicas trabalham dentro desse campo harmônico maior, principalmente. Existem tonalidades menores também, mas a grande maioria é na tonalidade maior. Então, se você melhora esses acordes do campo harmônico, você já começa a sair de uma fase básica e começa a tocar melhor o seu instrumento. Então, antes de você começar a melhorar os acordes das músicas do campo harmônico, você precisa saber a localização do campo harmônico e as estruturas do campo harmônico. Por exemplo, o primeiro grau e o quarto grau são acordes maiores. Por exemplo, eu estou aqui no Sol. Ele pode ser tanto primeiro grau ou pode ser quarto grau do Ré. Tá bom? Então ele é maior. Eu posso também trabalhar com ele com sétima maior. Serve tanto para o primeiro quanto para o quarto grau. Então, anote aí. Então, toda vez que você estiver tocando uma música que tenha, por exemplo, Sol, cai no Dó, primeiro e quarto grau. Então, você pode tocar esses dois acordes aí colocando sétimas maiores lá, porque funciona muito bem, ó.
já deu um outro brilho na música. O importante aqui é você saber a localização também de cada grau. Quando você começa na sexta corda, olha a dica aqui, o quarto grau vai estar sempre embaixo dele, ó. E você pode trabalhar com sétimas maiores, como eu acabei de falar. Pode também usar com nona, tanto o primeiro quanto o quarto grau. Claro que você tem que ver se a música que você está tocando vai combinar com essa nona, com essa sétima maior, mas é mais uma opção para você dar um brilho na música. Ó. Fica top. Só você melhorando o primeiro grau e o quarto grau. Você pode fazer em qualquer música. A ideia é você entender essa jogada do campo harmônico nas músicas e parar de decorar. Então, por exemplo, se eu começar em Dó também, Dó com sétima maior aqui, ó, vou trocar esse Dó pelo Dó com sétima maior. Agora ele é o primeiro grau. E o quarto grau é o Fá. Então, a diferença aqui, quando você começa na quinta corda, é que o quarto grau ele está um tom atrás e uma corda acima, tá bom? Então, é regra. Se eu começar aqui em Ré, Ré com sétima maior, um tom atrás e uma nota acima, eu acho o quarto grau. Então, com isso, você vai estudando o campo harmônico sem decorar. Então, voltando para o Dó aqui, eu quero fazer agora um Dó com nona, para melhorar esse mesmo primeiro grau e esse mesmo quarto grau. É a mesma música, mas eu quero colocar a nona para ficar bonito. Ó, Dó com nona. E esse Fá aqui, eu vou trocar para esse Fá com nona aqui embaixo. Ó. Olha o brilho, ó. 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 Só trocando dois acordes, colocando nona, sétimas maiores, você já começa a sair do básico já e começa a tocar melhor. Agora, dentro do campo harmônico também tem outro acorde maior, porém a gente precisa tomar cuidado. Se for colocar a sétima, por exemplo, é uma sétima menor. E se for colocar nona, é interessante colocar também nona junto com a sétima, que é o acorde dominante. Então, quando você aprende isso, você acaba jogando isso nas músicas e, consequentemente, melhorando também as músicas. Por exemplo, eu estou em Dó. Então, o quinto grau de Dó é o Sol. Então, diferente do primeiro e do quarto grau, que você coloca sétimas maiores, nonas direto, sozinha nona, não tem problema. Já esse quinto grau, você precisa colocar a sétima menor, porque ele é um acorde dominante. Então, cuidado aí. E para você localizar esse quinto grau, esse acorde dominante, no braço do seu instrumento, sem decorar, é muito fácil. Por exemplo, eu estou na tonalidade de Dó. Ou assim eu Dó com sétima maior. O quinto grau ele vai estar sempre em cima, se você começar na quinta corda aqui, ó. O quinto grau está em cima, que é o Sol. Então você pode fazer maior, com sétima, daqui a pouco eu vou passar as possibilidades da estrutura. Por exemplo, eu estou em Si bemol, o tom é Si bemol. Então aonde está esse quinto grau? Em cima, é o Fá, muito fácil. Agora, quando começar na sexta corda, olha a dica aí. Eu não tenho corda em cima, então esse quinto grau ele vai estar embaixo, na corda de baixo, porém um tom na frente. Então eu estou no Sol. Então quem é o quinto grau dele? O Ré. Porque eu tenho um tom na frente e uma corda baixa. Tudo bem? Fácil assim. Eu estou em Si bemol aqui na sexta corda. O quinto grau eu não sei onde está. Agora você já sabe, é um tom na frente e uma corda embaixo, que é o Fá. Tá bom? No caso, Fá com sétima aqui. E eu também posso melhorar esse acorde dominante, esse quinto grau, trabalhando na estrutura dele. Por exemplo, eu estou no tom de Dó, de novo, Dó com sétima maior, e vou fazer o Sol. Só que eu vou botar Sol com sétima. E vou trabalhar também com a nona aqui embaixo, ó, 7, 9, ó. Já dá um brilho na música, fica muito legal. Olha como é que fica na prática.
arranjo simples. Eu só troquei, coloquei Dó com sétima maior, Fá com sétima maior e trabalhei Sol com sétima, que é o quinto grau, e coloquei a nona. Então fica muito legal. Agora, um outro estudo legal também para você fazer é pegar essa cadência, por exemplo, como fosse uma música, e trocar de tonalidade. Eu comecei no Dó, primeiro grau com sétima maior, quarto grau com sétima maior, quinto grau com sétima e quinto grau com sétima e nona. Depois voltei para o primeiro. Então, se eu fosse começar em Sol, então é importante você estudar também essa mudança e saber a localização também dos graus partindo da sexta corda. Primeiro grau, o quarto grau está embaixo dele, tá bom? Olha a dica legal aí. Então, primeiro grau, vou fazer a mesma estrutura, quarto grau com sétima maior, e o quinto grau ele dá um tom depois da quarta, tudo bem? Ou um tom depois da primeira, só que uma corda abaixo, como eu expliquei lá atrás. Então, ó, quarto grau, então um tom depois é o Ré, e eu vou fazer esse acorde com sétima aqui. E depois fazer com sétima e nona. Eu vou chegar e vou trocar, eu vou tirar só esse dedo aqui, ó. Já acho a nona do acorde, tá bom? Aqui está a terça maior, aqui é a nona. Eu acabo fazendo aí, no meio do estudo da harmonia aí, um acorde sus 7, 9, assim, tá bom? Então preste atenção agora na prática, ó. Acabei de estudar a mudança de tom, localização do campo harmônico, dos graus. É assim que a gente estuda, sem decorar. Pessoal, rapidinho aqui na aula. Quero agradecer a galera aí que está adquirindo meus cursos, o curso de harmonia, o curso de arranjo. Estão estudando comigo lá na plataforma, na Hotmart, onde eu tiro dúvidas, a gente bate um papo lá, está aprendendo junto. Então tá muito legal, os dois cursos estão bombando, já estou com a centena de alunos. Então, se você quiser também conhecer esses cursos, o curso de harmonia é Funcionar 1 Popular, é um curso voltado para o aluno que quer aprender harmonia desde o início, né, até as aulas mais avançadas. Qualquer pessoa pode fazer, basta já estar tocando um pouquinho o seu instrumento. Não é um curso para iniciante, mas se você já toca um pouquinho guitarra, violão, teclado, você já consegue fazer esse curso de harmonia, tá bom? Tá muito legal. E o outro curso é o curso de arranjo. Já esse curso é preciso que o músico tenha uma certa noção de harmonia e de teoria musical, tá? Para poder conseguir aí acompanhar o desenrolar do curso, tá joia? Então, dá uma olhadinha no cronograma aqui embaixo. Os dois cursos estão com aulas em vídeos, tem material em PDF para você baixar depois, tem bônus de estudo. E qualquer um dos dois cursos eu dou assessoria direto lá na plataforma na Hotmart, tá? A gente aprende juntos, eu tiro dúvidas, é muito legal. Então, quando você domina o campo harmônico no seu instrumento, na prática, você já consegue melhorar a música, trocando os acordes, criando novos arranjos. Com isso, você já começa a sair daquela fase básica do instrumento. Então, é importante você se dedicar bastante a tudo que eu falei. Prosseguindo, a gente pode melhorar ainda mais esse quinto grau. Existem vários acordes legais que a gente pode utilizar como quinto grau, como dominante. Por exemplo, eu estou no Sol, para cair no Dó. Nós fizemos aqui Sol com sétima e nona. Eu posso colocar também Sol, 4, 7, 9. É um acorde bonito, não é difícil fazer. Esse aqui, ó. Ele é conhecido também como Fá com baixo em Sol. Ele é um dominante também, que prepara para o Dó. E esse mesmo acorde aqui, eu posso fazer na quinta corda, preparando para o Sol. Por exemplo, eu posso fazer aqui ó, um Ré, 7, 9 e quarta aqui. Que é o Ré com 4, 7, 9. É o Ré sus. Ó. Pode ser feito assim ou assim. Mais fácil ainda, né? Mas fica bonito. Dá uma outra característica para a música se você utilizar. Certo? Fica muito legal. Por exemplo, o Sol, mesma coisa. Dó. Olha só. Dobrei, né?
Fiz os dois modelos aqui, fica legal, cai no sol. Então qualquer música que você tiver um dominante, você pode trocar. Então por isso que vale a pena você entender a localização e como trocar esses acordes do campo harmônico para você valorizar a música, fica muito legal. Igual eu fiz aqui em cima, né? Sol, né? O Fá com baixo Sol, melhor dizendo, Sol 4, 7, 9, fica muito legal. Mas eu posso melhorar ainda, subindo o dedo aqui depois, ó, só tirando esse segundo dedo, subindo o primeiro dedo, eu já faço aqui um outro dominante, né? Um Sol com sétima e nona menor, para dar brilho na música. Quando você fizer um arranjo, ó, Dó com sétima maior, Fá. Olha só que legal, ó. Que bonito, né? E termina. Serve para você fazer uma introdução, você voltar na música de novo, terminar a música, fica top demais. Há um acorde que eu lembrei aqui que também fica legal também, esse Sol com sétima maior que nós estamos fazendo aqui toda hora, você pode fazer para terminar também com essa sétima maior aqui no agudo. Para terminar a música fica top também aqui, ó. Eu vou trocar esse aqui para terminar por esse, ó. Olha só como é que fica legal para terminar a música, ó. Mesma cadência, Dó com sétima maior. Agora, ó. Olha que legal. Então, dentro do campo harmônico, nós só estamos mudando a estrutura dos acordes. Então, quando você começa a estudar essa fase aí, é muito legal, é prazeroso, que você consegue realmente mudar a música, criar seus arranjos, fica muito legal. Então, para a gente terminar esse estudo aí do campo harmônico, na prática, no braço do seu instrumento, faltou a gente ver os acordes menores do campo harmônico, que são encontrados no segundo grau, no terceiro grau e no sexto grau. E o sétimo grau também é menor, porém tem a quinta diminuta, é um acorde meio diminuto, ele é pouco usual, então nós vamos falar somente do segundo, terceiro e sexto grau, tá? Que são mais práticos para vocês utilizarem nessa mudança aí, para dar um brilho na música. Então você pode utilizar esse acorde colocando sétimas, já ajuda bastante. Juntando os acordes que nós aprendemos já, o primeiro, quarto e quinto, você consegue fazer uma mudança incrível aí nas músicas e fica muito legal. Então, por exemplo, se eu estiver aqui na tonalidade de Sol, então o meu segundo grau vai dar sempre um tom depois, e eu faço menor. E faço com sétima também, se eu quiser. No caso aqui, Lá menor com sétima. E posso fazer com esse desenho aqui também, ó, fica legal. Tá bom? Então, essa localização. E o meu terceiro grau tem a mesma estrutura. Menor com sétima também eu posso fazer tranquilamente. Ele fica meio tom atrás do quarto grau. Você já aprendeu onde está o quarto grau. Aqui, partindo daqui, o quarto grau está aqui. Então, atrás está o terceiro grau. Só fazer menor com sétima. Tá bom? Aqui é uma localização do terceiro grau e um tom depois do segundo também é o terceiro grau. Então, você acaba estudando a localização correta aí. E o sexto grau está um tom depois do quinto grau. Você já aprendeu onde é o quinto, quinta, um tom depois, sexto grau, tá bom? E a outra localização, o sexto grau, é um tom e meio atrás do primeiro grau. Então, para qualquer tonalidade, você pode usar essa regra que eu acabei de falar que vai dar certo. Assim você acaba estudando sem decorar. Por exemplo, começando em Ré agora. Primeiro grau. Segundo grau, um tom depois. Mi menor com sétima. Mais um tom eu tenho terça. Menor também. Agora, eu acho também o terceiro grau do lado do quarto grau. Ré, tonalidade, quarto grau. Então, meio tom atrás, seguindo o estudo, eu tenho o terceiro grau menor, com sétima, assim ou assim, como eu acabei de ensinar. E o sexto grau, você acha um tom depois do quinto grau dominante, como nós aprendemos. Ré está aqui, o dominante está em cima. Lembra do estudo? Ó? Quinto grau. Então, um tom depois,
menor, acorde menor, que é o sexto grau. E eu também acho o sexto grau um tom e meio atrás. O mesmo estudo, tonalidade 1,5. Então, você acaba estudando corretamente. E praticando o campo harmônico desse jeito, você acaba melhorando o ouvido, começa a mudar de tom com mais facilidade, tirar a música de ouvido, porque o seu ouvido relativo vai acostumando com os acordes, estruturas. Quando o acorde é com sétima maior, ele começa a acostumar com esse acorde. Tudo isso você vai melhorando como músico. Então vale muito a pena dar uma estudada com calma aí, desde o início que eu falei, aplique no seu instrumento, eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você gostou dessas dicas aí, não deixe de nos ajudar aqui, compartilhando também essa aula com a galera toda aí. Se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho também e dê um like lá embaixo, que é importante, não esqueça, tá bom? Gente, um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.